Good morning, oitavo ano. Então, bom dia, oitavo ano. Então, hoje a nossa avaliação de inglês, terceiro bimestre. Então, antes de começar a avaliação, vocês vão escrever o nome de vocês, tá? O nome completo. Escrever o nome, disciplina e a data de hoje. Bom, lembrando, como é uma avaliação, né? A avaliação é como um documento. Então, vocês têm que fazer a caneta, tá? Pode ser a caneta preta ou azul. Se alguém por um acaso fizer a lápis, não esqueça de antes de levar para a escola para entregar, passe a caneta. Não entreguem a prova lápis, tem que entregar a caneta, tá? Preta ou azul. Então, número 1, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por subject pronouns. Então, todos esses nomes aqui, olha, que estão destacados, que eles estão sublinhados, vocês vão substituir pelo pronome correspondente e repetir a frase. Tá? Então, por exemplo, Bob is happy. Vocês vão colocar o pronome correspondente para Bob, né? Que é singular no masculino, vai botar o pronome e repetir o restante. Is happy. Aqui é a mesma coisa, Susan and Helen. Vai colocar o pronome que substitui Susan e Helen, que quer dizer elas. Aquele pronome que é para eles ou elas. Vai colocar o pronome e repetir a frase depois do pronome. John. John é o nome masculino no singular. Então, vocês vão colocar o pronome, que é para o masculino, no singular e repetir o restante da frase depois do pronome. The cat. Então, the cat é um animal. Então, é um animal e está no singular. Então, vocês vão usar aquele pronome neutro, tá? Para coisa, objeto e animal no singular. Vai botar o pronome neutro para coisa, objeto ou animal no singular e depois do pronome repetir o restante da frase. Melissa. Melissa é um nome feminino e que está no singular. Então, vocês vão colocar aquele pronome, né, que é para o singular no feminino. Depois do pronome, repete o restante da frase, tá? Então, não é só para substituir, colocar o pronome. Tem que repetir o restante da frase. Então, colocou o pronome, depois repete o restante da frase. Bom, vamos ao número 2. Na número 2, vocês vão completar as frases usando o pronome interrogativo correspondente. Então, complete as sentenças usando o pronome interrogativo adequado. Então, aqui, ó, who, when, how old, what, how much. Então, vocês leiam as frases até o final para vocês pegarem a dica, para saber qual desses pronomes aqui vocês vão usar. Então, olha só, prestem bem atenção. Os pronomes não estão aqui certinho na ordem das frases, tá? Então, eu botei os pronomes assim, numa ordem não que esteja de acordo assim com a frase. Vocês vão ter que procurar a frase correta para encaixar o pronome. Então, para isso, vocês têm que ler a frase até o final para saber qual é o pronome correto, tá? Foi matéria também que a gente já viu no livro, na revisão de prova, no dia 8. Bom, número 3. Escolha a opção correta, subject pronoun ou object pronoun. Então, como foi explicado, os subject pronouns, eles têm a função de sujeito, né? Então, função de sujeito. Então, eles sempre vão ter a função de sujeito o quê? Iniciando a frase. Os object pronouns, eles não têm a função de sujeito, eles têm a função o quê? De pronome oblíquo. Então, eles não podem iniciar a frase, eles ficam depois de verbos e preposições. Então, vocês vão ver a frase e vão escolher qual é a forma correta do pronome. Se ele é subject pronoun ou object pronoun, pela posição dele na frase. Tá? Então, vocês vão fazer assim em todas as questões. Então, para saber, é só ver a posição. Iniciou a frase, vai ser tal pronome. Está no meio da frase, vai ser determinado pronome. Tá? Como do jeitinho que eu expliquei na revisão. Bom, qual a ação que o tempo verbal past continuous expressa? Então, qual ação que esse tempo verbal past continuous ele expressa? Então, vocês vão escrever em português, tá? Do jeito que vocês aprenderam, do jeito que vocês leram lá no livro, do jeito que vocês escreveram na revisão. Então, vocês vão escrever em português, tá ok? Então, pessoal, good luck, boa sorte e goodbye.